Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Pilates. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de coluna, um pouquinho de alongamento, um pouquinho do corpo todo para poder relaxar as tensões geradas por todo esse período aí que nós estamos vivendo. Então, para a aula de hoje, vocês vão apenas precisar de um colchonete ou a sua colcha, enfim, aquilo que ficar mais fácil para você. Talvez tenha algum exercício que você precise da cadeira também, tá? Da cadeira ou do sofá. Então, se for possível, já fique perto de alguma desses acessórios e eu vou orientando ali durante o período da aula, tá? Então, para começar, a gente vai começar soltando um pouquinho do movimento da cervical, porque a gente já vai na sequência trabalhar um pouquinho com a coluna torácica e com a lombar também. Então, vamos começar só girando o pescoço para um lado, inclinando, na verdade, e para o outro. E agora sim, a gente vai olhar para um lado e olha para o outro. Esses são movimentos que vocês podem estar realizando durante o seu dia a dia, principalmente para quem está usando muito computador, isso é bem importante. E se você ainda não assistiu o nosso vídeo de ginástica laboral, já comentei isso num vídeo anterior, mas acessa lá no nosso Instagram, lá tem um vídeo com exercícios laborais para você estar fazendo em casa nesse período para poder prevenir lesões articulares, como por exemplo as tendinites, tá? Musculoesqueléticas, enfim. Então agora a gente vai para o nosso primeiro movimento na posição de 4 apoios. Então vocês vão se posicionar de joelhos, os joelhos afastados mais ou menos na linha do quadril, palma da mão apoiadinha, lembrando de deixar a coluna reta. E agora vocês vão olhar entre as pernas de vocês e nessa olhadinha vocês não podem enxergar a ponta dos dedos. Por quê? Se vocês estiverem enxergando, significa que o pé está nessa posição aqui, ó. Então, os dois pés bem alinhados. Alinhou os pés, alinha a coluna. E a gente vai começar só respirando um pouquinho nessa posição. Eu quero que vocês imaginem que o ar está entrando pelo nariz, está descendo para o pulmão, mas está indo lá para as costas. Então, a gente vai tentar expandir a parte posterior lá da coluna. Então, vamos lá. Inspira pelo nariz. E solta pela boca. Agora eu quero que vocês puxem o ar contando até 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Segura o ar lá no pulmão e agora solta o ar. De novo, inspira contando até 3. E mais uma vez. Muito bem. O objetivo disso, pessoal, é trabalhar com os volumes reservatórios de ar lá no pulmão, tá? Para tentar fazer o máximo possível dessa expansão. Agora, ainda nessa posição, a gente vai começar o nosso exercício. Então, vamos inspirar pelo nariz para preparar. Quando soltar o ar, a gente vai arredondar a coluna lá no alto, como se fosse um gatinho arrepiado. E depois volta até esticar a coluna e levar a cabeça lá para cima. Então, vamos de novo. Inspira, prepara.
Solta o ar, arredonda a coluna, umbigo lá para dentro, arredonda e vai inspirando e levando a coluna lá para o alto. Expira, contrai o abdômen e volta esticando a coluna, fazendo uma extensão na coluna. Solta o ar, contrai o abdômen, contrai o períneo e volta para a posição de extensão. Expira, contrai o abdômen. Inspira, estende a coluna. Expira, alonga bem as costas, a escápula, bumbum bem lá para dentro. E estica. Solta o ar. E só mais uma vez, contrai o abdômen. Se você sentir dor no joelho nessa posição, você pode colocar um travesseirinho ali embaixo também, tá? E deu. Muito bem. Vamos descansar um pouquinho, principalmente os punhos. Gira os punhos lá para relaxar para um lado e depois para o outro. E o nosso próximo movimento vai ser um exercício que nós chamamos de cadeia cinética cruzada. O objetivo desse exercício é trabalhar todo o fortalecimento dessa região aqui do abdômen e da coluna, que nós chamamos de core. Então, é um ótimo exercício para fortalecimento e para postura também, tá? Concentre-se bem nessa região do quadril para conseguir sustentar toda a pelve de vocês. Então, olha só. Vocês vão ficar nessa posição aqui, inspira, soltando o ar, estica uma perna e o braço ao mesmo tempo. O que não pode acontecer? Isso daqui, ó, tá vendo? Uma hiperlordose, então por isso que a gente já trabalhou esses movimentos aqui. Estica, mantendo a coluna ereta e volta para a posição inicial. Então vamos lá, posicionando. Joelhos alinhados, dá aquela olhadinha lá no pé, alinha as mãos. Você vai inspirar, vamos começar elevando o braço esquerdo e a perna direita. Então, inspira, solta o ar, contrai o abdômen, estica a perna e braço e volta inspirando. Expira e volta, expira e voltou. Sempre que soltar o ar, lembre-se de manter a contração do abdômen e volta para a posição inicial. E 10. Muito bem. Agora vamos lá para o outro lado. Mantenha a cabeça alinhada, inspira, solta o ar, estica o braço e volta inspirando. Expira e volta, expira e voltou. E mais uma vez. Muito bem. Descansa novamente, vamos descansar um pouquinho o punho. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios nessa posição, então você pode ir relaxando. Se ficar desconfortável para você, nesse exercício aqui, você pode apoiar a mão assim, tá? Você pode deixar o punho fechadinho. Mas é bem importante que a gente consiga trabalhar com essa tomada de peso, até mesmo por causa do nosso alinhamento escapular, tá? Então agora a gente vai para o próximo movimento,
que será uma posição de prancha, e já na sequência a gente vai emendar mais um exercício. Então, qual que é a proposta desse exercício hoje? Deixar a palma da mão espalmada e a pontinha dos pés lá para trás, tá? Então, posição de prancha. A gente vai manter isso aqui um pouquinho. Se você estiver desconfortável para você, pode colocar o antebraço no apoio e mantenha a posição de prancha. Se ainda assim estiver desconfortável, apoie o joelho e mantém a posição, tá? Então, fixem essa posição aqui, ó, braços apoiados e joelho no apoio. Qualquer um dos próximos 3 exercícios, se você sentir desconforto, você pode ficar nessa última posição, que ela é tão boa quanto os outros, só vai ter uma coisa ou outra que vai estar contraindo menos, tá? Então, vamos começar. Vamos tentar com as mãos espalmadas e posição de prancha. Mantenha essa posição. Por enquanto, só isso. Não pode sentir dor na lombar, dor no ombro, dor no cotovelo. Agora, saindo dessa posição, chuta a perna lá no alto e puxa em direção ao peito. 2, 3. Nesse daqui agora não pode sentir dor no joelho. Lembre-se, se você estiver sentindo algum desconforto, antebraço no apoio, apoie o joelho e continua o exercício. E mais uma vez. E deu. Pode descansar um pouquinho, respira, relaxa um pouquinho o braço, relaxa um pouquinho o abdômen. Se você quiser tomar uma água, pode tomar. Eu não gosto de tomar água entre as pranchas. Para mim, que tem um pouco de refluxo, não é muito legal, mas se você quiser, fique à vontade. E agora vamos lá para o próximo lado. Então, posição de prancha, eleva a perna esquerda e puxa. Eleva e 2, 3, 10. Muito bem. Apoiou, senta um pouquinho lá nos seus calcanhares, relaxa os braços. E se você sentir dor no joelho nessa posição, você vai vir mais a 90 graus e vai levar os braços lá para frente do mesmo jeito, tá? Então, agora, mantendo essa posição aqui, vocês vão passar o braço esquerdo por baixo do braço direito e vão tentar rodar assim o tronco. E só mantenham um pouquinho assim a posição. Esse é um exercício excelente para trabalhar a coluna. Volta devagarzinho, faz o mesmo lá pro outro lado. E pode voltar. Agora você vai se sentar. Estica as duas pernas lá na frente. Você vai cruzar a sua perna esquerda por cima da direita. Vai colocar o seu cotovelo direito ali em cima dela e vai rodar aqui o seu tronco. Nesse exercício, vocês podem sentir alongar toda a lateral da perna esquerda, o braço, as costas. A gente chama esse exercício de cadeia cinética cruzada, de alongamento no caso, né? Nós trabalhamos exercício de força, agora a gente está alongando para relaxar um pouquinho. E deu, vamos trocar.
olha lá para trás para poder trabalhar um pouquinho do pescoço também. Ó, esse lado eu já sinto alongar um pouquinho do meu ciático, então esse é um exercício bom, porque até isso ele vai estar estimulando. Existem N formas de se trabalhar uma mesma estrutura, tá, pessoal? Então, o que a gente tem feito nesses vídeos? Pego as estruturas, eu não digo que são principais, mas que são aquelas mais envolvidas, com tensões musculares, com muito tempo de trabalho sentado, e é nessa musculatura que a gente está focando nessas aulas, tá? Agora, o nosso próximo exercício, você vai ficar sentada ali no chão. Esse é o exercício que eu comentei, que se você precisar de um sofá, você pode sentar no sofá, tá? E quem que pode ser essas pessoas? Quem tiver dor na lombar e tiver dificuldade para ficar sentado assim no chão, ou se você tiver, por exemplo, uma bursite no quadril, uma artrose no quadril, por quê? Você vai precisar deixar uma perna dobrada e a outra perna esticada. Nesse caso, a pessoa que tem a perna que está dobrada, se tiver alguma dessas patologias que eu citei, pode sentir algum desconforto, tá? Então, se for esse o seu caso, você vai ficar nessa posição, só que em cima do seu sofá, e essa perna, ao invés de estar assim, você vai apoiar ela lá no chão, tá? Então, uma perna esticada, outra ali no chão. Esticou lá, senta nos seus isquios, para você que está no chão, coluna retinha, alinha a ponta do pé, deixa eu ver mais para trás. Então, ó, ponta do pé para cima, porque a gente quer alongar a sua panturrilha agora também. Estica o braço lá na frente, inspira, solta o ar, leva a mão em direção ao seu pé e volta inspirando para a posição inicial. Expira, faz um movimento e volta inspirando. Solta o ar para descer, então 2 tempos de respiração. Volta inspirando e crescendo a coluna, alinhando a escápula. Expira, desce. Volta inspirando. Vamos fazer 10 repetições desse movimento. Cuidado para não tensionar os ombros na hora de fazer esse exercício, tá? E mais 2. E deu. Agora vamos trocar o lado. Estica a perna, puxa a pontinha do pé lá para trás, estica a sua coluna. Inspira, solta o ar, faz um movimento lá para frente e volta inspirando. Quando soltar o ar, lembre-se de contrair o abdômen. Uma coisa bem importante aqui também é a sua cabeça, tá? Então, você vai olhar bem lá pro joelho, para também não ficar com a cervical em alteração. E só mais um. Muito bem. Próximo exercício. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho, então nesse movimento nós trabalhamos o alongamento da parte posterior da coxa. Agora a gente vai trabalhar essa região interna aqui, tá? Então estica a perna lá do ladinho, deixa a sua coluna bem reta. Se você tiver desconforto na coluna ou no quadril, continue sentada no sofá. Então, pé lá para baixo e a outra perna esticadinha aqui, tá? Esse é mais fácil no sofá do que na cadeira. Se você não tiver um sofá aí, você pode fazer em pé, esticando uma perna assim na cadeira, que o objetivo vai ser alcançado também. Então, a coluna bem retinha, um braço aqui ao lado do corpo e nesse a gente vai alongar a pontinha do pé.
Inspira, prepara, solta o ar. Leva a mão lá por cima da cabeça e volta, inspirando para a posição inicial. 2 tempos de respiração. Expira, faz o movimento e volta inspirando. Já comentei isso em aulas anteriores, então cuidado para não deixar os ombros lá no alto. Deprimam a escápula, mantenham o alinhamento para realizar o movimento sem gerar tensões. E só mais uma vez. Muito bem. Agora viramos. Estica a perna esquerda, dobra a perna direita. Pessoal, esse exercício é muito importante para quem? Se você tiver, por exemplo, uma tendinite na pata de ganso, vai estar alongando um desses músculos. Se você tiver qualquer alteração no joelho, como por exemplo, um menisco, ligamento, que você saiba que já tem esse histórico também importante de manter essa musculatura alongada. Se você tem pubalgia, dor no pubis, aqui ó, pertinho da virilha, mesma coisa. Então assim, são músculos que são muito importantes estarem em equilíbrio, porque eles farão, juntamente com outras estruturas, claro, farão um bom funcionamento da articulação, tá? Então alonga a ponta do pé, coluna retinha, um braço ao lado do corpo, inspira, solta o ar e faz a mesma coisa para o outro lado. E volta inspirando. Minha coluna encaixou aqui, ó, deu até uma estaladinha. E mais 2 vezes. Cuidado para o braço não ficar dobradinho aqui, tá? Alonga o braço. E a última. Muito bem. Agora estica as 2 pernas lá de novo. Esse exercício já é um pouquinho mais difícil. Se você sentir alguma dificuldade, você pode continuar sentado em cima do sofá ou da sua cadeira com as 2 pernas esticadas lá na frente, tá? Então, para você que está no chão, sente-se sobre os seus isquios, estica as 2 pernas, não vale dobrar o joelho, tá? Deixem os 2 pés bem juntinhos e as 2 mãos atrás da sua cabeça. Você vai inspirar, solta o ar, vai descer como se você quisesse levar a sua cabeça lá no seu joelho e volta inspirando e esticando a sua coluna. Expira, vai descendo, volta inspirando e cresce, 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 cresce. Imagine que o topo da sua cabeça quer alcançar lá no teto. Expira, desceu e volta inspirando. Expira, contrai o abdômen. Então, nesse momento, nós estamos alongando a cadeia posterior. Volta inspirando. Nesse momento, nós estamos fortalecendo a musculatura da coluna, quadríceps e gerando um crescimento axial. Expira, desce. Volta inspirando. Foram 5, vamos fazer até 10. Expira, volta puxando o ar,
última. Muito bem. Agora, só mantenha as duas mãos atrás da cabeça e a gente vai trabalhar um pouquinho da abertura do peitoral. Se você preferir, pode dobrar um pouquinho o seu joelho para ficar mais confortável, tá? Então, as duas mãos lá atrás. Inspira, solta o ar. Abre o braço lá para trás e relaxa. Expira, abre o braço e volta. Expirou e voltou. E a última. Muito bem. Agora cruze as suas pernas, relaxa lá na frente. Só para relaxar um pouquinho a coluna, que a gente trabalhou bastante agora. Volta devagarzinho, desenrolando. Muito bem. Agora você vai encostar. Se você puder encostar numa parede, você vai ter um parâmetro um pouquinho melhor, tá? Mas se você não tiver uma parede aí próxima ou não tiver espaço, porque isso acontece, você vai só sentar de novo, estica as suas pernas. Agora, se você tiver uma parede, você vai encostar toda a sua coluna lá atrás, vai esticar as suas pernas e o braço lá na frente também. Você vai inspirar, solta o ar, leva o braço lá para o alto, o máximo que você puder e volta para a sua posição inicial. Gente, esse exercício parece bobinho, mas você vai perceber que é difícil de chegar com o braço lá no alto, porque a gente está trabalhando com um músculo aqui atrás, ó, que começa nessa região e termina lá nas costas, lá no meio mesmo, tá? Então, embora pareça fácil, a gente está fazendo um exercício que exige muito alongamento e muita força da coluna também. Então, começa com o braço estendido, inspira, solta o ar, leva o braço lá para cima e volta inspirando. Perceba se os seus braços estão subindo e chegando parecido. Por exemplo, ó, o meu cotovelo esquerdo está tentando dobrar mais do que o direito. Já me mostra que tem um encurtamento ali naquela região, tá? Então, sinta realmente o seu corpo nesse exercício. Se você tiver alguma dor no ombro, você vai até o seu limite articular. Eu estou indo no meu limite muscular aqui, tá? E mais 2. Expira. E volta. Só mais 1. E voltou. Muito bem. Agora descansa um pouquinho, relaxa a sua coluna, leva as mãos lá em direção ao seu pé. Muito bem. Volta desenrolando. Agora a gente vai fazer um exercício para relaxar um pouquinho, vai trabalhar um pouco de mobilidade. Nesse a gente trabalhou bastante exercício de força, tá? Você deve ter sentido aí também, né? Então, ó, senta lá bonitinha, estica seus braços lá na frente, coluna retinha para começar. Inspira, prepara, solta o ar. Desce redondinho, leva o braço lá para cima. Inspira, solta o ar, você vai voltar até se sentar novamente. Estica a sua coluna. Vai descendo redondinho, leva o braço lá para cima. Inspira, fica, solta o ar e vai subindo. Se você não conseguir fazer esse movimento completo, você vai fazer um movimento um pouquinho diferente. Então, você vai segurar aqui com as duas mãos, vai deitar
e vai subir. Deita e sobe, tá? Então, temos essas duas opções aí de movimento. Estica o braço, cresce a coluna. Inspira, solta o ar. Vai deitando e leva o braço lá para cima. Inspira, fica, solta o ar e volta, crescendo a coluna novamente. Inspira, solta o ar e desceu. E mais 2 vezes. E cresce. E a última. Muito bem. Agora, ainda nessa posição, joelhos dobrados, você vai pegar uma das suas pernas, mantenha a coluna retinha aqui, tá? Você vai inspirar, solta o ar, estica a perna e volta inspirando. Mantenha a coluna retinha, cotovelos abertos, escápulas retraídas, estende e volta. Cuida para não deixar a perna fazer isso daqui na hora do movimento, tá? Mantém segurando ela lá em cima e executa. Se tiver difícil, baixa um pouquinho, mas a gente vai tentar fazer a extensão completa aqui do joelho. E mais uma vez e fica com as pernas estendidas. Agora, puxa a ponta do pé e alonga. Dorce e plante flexão. Dorce e plante. Cresce bem a sua coluna. Joelho bem esticadinho. Isso é ótimo para circulação, tá, gente? E deu. Agora o outro lado. Segura com a mão lá atrás do joelho, coluna retinha. Pessoal, já comentei isso várias vezes nos vídeos anteriores. É muito comum que uma das pernas seja mais difícil do que a outra, tá? Então, não tem problema se você precisar baixar a perna, mas assim, seja honesto consigo mesmo e tenta fazer o seu máximo, tá? Porque são exercícios que vão ajudar muito a relaxar essa região. É esse músculo que, um dos, né, claro, que quando encurta não deixa você levar sua mão lá em direção ao pé. Então, capricha aí, tá? Ó, as duas mãos aqui atrás, coluna retinha. Inspira, solta o ar, estende e volta. 2. Pontinha do pé alongada, pé de bailarina. 3. 7. Cresce a coluna. 8. Só de manter essa posição você já vai estar fortalecendo a sua coluna. E a última fica. E mantém. Puxa 1, alonga. 2, alonga. 3. E não deixa o pé de baixo solto, tá? Ele precisa ter um estímulo também. Então, mantenha a pontinha do pé de baixo alongada e faz o movimento. Muito bem. Apoia, agora você pode se deitar. Braços ao lado do seu corpo. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho de exercício de força. Então, você vai esticar a sua perna direita lá embaixo, alongue a ponta do seu pé, palma da mão para baixo, retrai a sua escápula, inspira, prepara, expira, sobe o máximo que você puder, dá 2 pulsos lá no alto e volta. Eleva
e volta. Cuida sempre com a contração do abdômen, não esquece. E deu. Muito bem. Agora o outro lado. Estica a sua perna esquerda, deixa a sua direita flexionada. Lembre-se da palma da mão para baixo, a escápula retraída. Inspira, prepara. Expira, sobe, pulsa e volta inspirando. Expira, pulsa e volta inspirando. Seis, vamos até 10. 8. Esse, além da coxa, vai trabalhar também a parte inferior do abdômen. Muito bem. Apoie os dois joelhos. Agora a gente vai relaxar um pouquinho a região anterior da coxa e vamos estimular a região posterior, fazendo um movimento de ponte sobre os ombros, tá? Esse exercício, assim como cadeia cinética cruzada que nós fizemos lá no início da aula, são exercícios excelentes para se trabalhar a coluna e o abdômen, no caso, tá? Então, toda essa região aqui do nosso core. Você vai inspirar, solta o ar, levanta o bumbum lá no alto e volta redondinho para sua posição inicial. Só lembrando, pessoal, cuidem com os pés para ele não jogar o joelho lá para fora, tá? Mantenham a garrinha lá no pé, sintam o arco plantar formado e os 3 pontos de apoio. Essa região do dedão, essa região aqui do minguinho e a região do seu calcanhar. Então, inspira, solta o ar, contrai o abdômen, sobe e volta redondinho para a posição inicial. Mais 8 vezes. Então, inspira, solta o ar, subiu. Serão 2 tempos de respiração. E volta inspirando, arredondando e relaxa. Expira. Mais 4. E a última. Relaxou. Muito bem. Agora a gente vai fazer um exercício um pouquinho diferente, que vai trabalhar essa região mais inferior do abdômen, a região interna da sua coxa e também o seu quadríceps. Se você sentir desconforto, eu vou primeiro mostrar como será o exercício originalmente, tá? Então, ó, mantenha o imprint. Então, antes de tirar a perna do apoio, inspira, solta o ar, contrai o abdômen, tira uma perna e depois a outra. Junta os calcanhares e vire os joelhos lá para fora, nessa posição de sapinho aqui, tá? Deixa eu me virar aqui para a câmera para aparecer melhor aí para vocês. Então, ó, junta o joelho nessa posição, calcanhar com calcanhar, joelhos em rotação externa, palma da mão virada para baixo, inspira, solta o ar, estica tudo, ó, até juntar o joelho
e o pé mantém e volta inspirando para a posição inicial. Expira, estende e volta inspirando. Quando esticar a perna, a coluna precisa estar completamente apoiada no apoio e volta inspirando. Expira, estende e volta inspirando. Na hora de esticar, ó, faz força para juntar um joelho no outro, porque é essa musculatura interna que fará isso daqui, tá? Agora, se você estiver sentindo dor na sua lombar, você vai fazer o mesmo exercício, porém unilateral. Então, vai esticar uma perna aqui, na mesma posição, em rotação externa. Inspira, solta o ar, estica e volta aqui, tá? Então, você pode fazer a mesma coisa, só que com uma perna apoiada para poder proteger um pouquinho mais a sua coluna. Agora, se você tá tranquilo, vamos fazer um movimento da forma mais difícil. Então, tira uma perna, tira a outra, mantém a lombar apoiadinha. Inspira, prepara, expira, estende e voltou. Expira, inspira. 3, 4, estica, estica, estica e voltou. Lembre-se de dar aquele estímulo para juntar os joelhos. Pés rodados bem para fora. E só mais uma vez. Muito bem. Apoia, descansa um pouquinho. É uma forma bem legal, pessoal, de fortalecer a musculatura da perna, que é muito importante, como eu já comentei, para a estabilidade do joelho, do quadril, sem necessitar de recursos como o próprio estúdio de pilates ou algum aparelho como na academia ou halteres. Nós estamos utilizando apenas o peso do nosso próprio corpo e parece bobinho, mas ele já é bem pesado, tá? Então agora o nosso próximo movimento, as duas mãos atrás da cabeça e a gente vai fazer o nosso bom e velho abdominal com os pés apoiados. Inspira. Gente, seguinte, tem sequência nesse daqui, tá? Então vamos tentando acompanhar a sequência, que vai ficar um pouquinho mais difícil. Talvez dê uma queimadinha aí no abdômen, mas vamos tentar. Inspira, prepara, solta o ar. Subiu e volta inspirando. Cuida para não grudar o queixo lá no externo. Mantenha essa distância, tá? Cotovelos abertos, não precisa fechar para fazer o movimento. Inspira para descer, expira para subir. E 10. Agora, sem descanso, estende a perna direita, sobe e volta. E mais uma vez, apoia um pé e estica a perna esquerda, joelho bem estendido e pé alongado. Inspira e solta. E 10. Muito bem. Agora, braços ao lado do corpo. Eu quero que vocês imaginem que vocês vão tocar o pé de vocês com a pontinha aqui do dedo, tá? Então, sobe numa posição de flexão e inclina para um lado e para o outro. 2, 2, 3, 3, 4, 5,
10. Muito bem. Ufa, essa deu até uma doidinha. Pessoal, agora vamos relaxar um pouquinho essa região que nós trabalhamos. Você vai deitar de barriga para baixo. As duas mãos aqui ao lado do seu corpo. Inspira, solta o ar, estica e só mantém um pouquinho a posição assim. Hoje a gente não vai ficar subindo e descendo, tá? É só realmente para relaxar o abdômen do exercício anterior. Tenta agora esticar um pouquinho mais a cabeça lá no alto. Leva a língua lá no céu da sua boca. Desce devagarinho. Agora pode deitar novamente de barriga para cima. Você vai deitar, estica suas pernas, estica seus braços, fique numa posição bem confortável. Sinta seu corpo bem pesado contra o chão. E vamos só relaxar um pouquinho da nossa aula. Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Agora dobre as suas duas pernas e deixa as duas caírem para um lado. Volta devagar. Deixa as duas caírem para o outro. Volta. Abrace uma perna. Pode voltar, abraça a outra. Apoia. Vire de ladinho, pode se sentar. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam realizando esses exercícios. Algumas pessoas nos sugeriram que nós fizéssemos mais aulas comigo e com o Ander ao mesmo tempo, assim como nós fizemos algumas aulas atrás. A gente vai tentar, mas os nossos horários não estão batendo, por incrível que pareça. A gente está voltando aos poucos a atender algumas aulas online, a minoria presencial, mas então por conta disso agora está um pouquinho mais complicado da gente conseguir fazer juntos, mas está na programação, tá? Então aguardem, qualquer dúvida estamos à disposição pelo WhatsApp ou pelos comentários, será um prazer ajudar, tá bom? Um beijo e boa semana para vocês!